Boa tarde. Então, meu nome é Amanda, sou casada. Hoje eu falei que eu vim aqui, o povo falou, mas você é casada, o que você vai fazer lá? Eu falei, mas sou uma pessoa, sou psicóloga, e vou vir aqui falar para vocês um pouquinho, né, sobre como que Deus nos vê. Então, eu sou casada, eu tive 5 filhos, perdi 3, estão no céu, a Manuela, o João Lucas e o Gabriel estão no céu, e o André e a Joana estão aqui comigo. E na minha história, né, eu fui descobrindo um pouco sobre como Deus me vê. Quem sou eu? Eu sei que vocês já refletiram sobre isso aqui hoje, mas a gente precisa ver que eu me veja como Deus me vê. Todos nós aqui temos uma história, não é? Uma história que deixou marcas boas e ruins, certo? Mas a gente jamais pode perder o olhar para nós mesmos como Deus nos vê. Então, hoje eu quero contar para vocês, como psicóloga, como uma pessoa que entende o ser humano, eu quero que vocês entendam quem vocês são, como Deus os vê e o que Deus espera de vocês. A fé é algo que vem pela inteligência. É claro que quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente escuta uma bela música, quando a gente está na missa, aquilo às vezes toca o nosso coração e a gente se emociona, não é verdade? A gente chora. Mas a vida espiritual, a nossa fé, ela acontece na nossa inteligência, no nosso intelecto. Então, hoje, eu quero que vocês enxerguem, entendam quem vocês são. Eu quero que vocês saiam dessa palestra aqui hoje entendendo quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Combinado? Então, na história do ser humano, a gente começa com Deus criou todas as coisas, certo? E Ele foi criando o céu, o mar, a terra, os animais, as plantas. E tudo que Ele criou e viu que era bom e belo. E aí, por fim, a sua última criação, e a mais perfeita, Ele criou o homem. O homem, a sua imagem e semelhança. Vocês conseguem ter a noção do quanto isso é grande? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando vocês olham para uma imagem de Nossa Senhora, para essa estampa aqui, essa imagem de Jesus misericordioso, o que a imagem nos ajuda? Ela reflete uma pessoa, ela nos recorda aquela pessoa, certo? Então, nós seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se uma imagem nos recorda, reflete aquilo que ela é, então nós também devemos recordar, refletir, transmitir algo de Deus. Olha que importante e bonito isso. O ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ele deve refletir, recordar ou transmitir algo de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu a eles uma missão. E é a nossa primeira vocação. Ao homem Ele fala para nomear todas as coisas e para dominar. Então, todos nós, quando fomos criados, a gente tem uma missão de modificar esse mundo com a nossa presença. Ninguém, absolutamente ninguém, vai vir a este mundo e não vai modificar esse mundo de alguma forma, correto? Todos nós vamos modificar esse mundo, ou para o bem, ou para o mal. Aquela pessoa que não está fazendo nada, que está só curtindo a vida, deixa a vida me levar, ela está modificando o mundo. Mas então, o que está acontecendo? O mundo perde. Aquela missão que Deus nos deu por primeiro,
em Adão e Eva, que é dominar, transformar, cuidar da criação, a gente está pecando. Então, ó, Deus nos cria com essa missão, primeira missão de melhorar o mundo com a nossa presença. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos, nesse mundo, por onde passar, transmitir, recordar, refletir a presença de Deus. Quando Deus nos chama a existir, Ele escolhe para nós um pai e uma mãe, correto? Muitas vezes a gente pensa que o nosso problema já começa aí. O pai e a mãe que nós temos. Né? Eu, particularmente, na minha história, eu sou a quinta de uma família, eu sou a única mulher e a mais nova. E eu nasci numa família muito desestruturada, muito boa, de coração muito bom, mas muito desestruturada. Então, meu pai era alcoólatra. E a minha mãe acabou adoecendo, ficando depressiva. E o meu pai era aqueles alcoólatras que, quando ele bebia, ele pegava arma, ele pegava faca, ele saía atrás da gente. Então, a gente tinha que trancar todo mundo no quarto. Todo dia que eu chegava na minha casa, pelo menos uma vez na semana, tinha polícia, tudo quebrado, gritaria, alguém machucado. Então, na minha infância, na minha adolescência, as recordações são essas. Eu escondida debaixo da cama, eu com medo de alguém morrer dentro da minha casa, eu com medo de alguma coisa acontecer. E em certo momento eu pedia para minha mãe, mãe, separa dele. Em alguns momentos eu falava, meu Deus, por que o senhor não leva meu pai? Porque ele causava grande sofrimento em nós. Sem a bebida, ele era um homem muito bom mesmo. Meu pai já faleceu. Um homem de um coração enorme, mas a bebida, né, era uma doença que o transformava. Então, aqui, durante toda a minha história, dentro de casa, eu tive um grande problema em entender o amor, em acolher o amor. Por quê? Se o meu pai e a minha mãe, que eram as pessoas que mais me amavam, que tinham me dado a vida, eles faziam aquilo, o que os outros iam fazer comigo? Então, eu sempre fui uma pessoa muito seca, muito dura, muito sempre afastando as pessoas. Né? E ao longo da minha vida, eu fui entendendo o quanto Deus é perfeito na escolha do nosso pai, da nossa mãe e de tudo o que acontece conosco. Lá em Atos dos Apóstolos 17, fala assim. Eu vou pegar algumas passagens que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês mesmos, para sempre. Lá em Atos 17, 24 e 28, fala assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo como que as apalpadelas. Pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Em algumas traduções fala, porque nele vivemos. Na tradução de vocês está diferente? Como que está? Nele vivemos, nos movemos e existimos? Sim, né? Então, olha que bonita essa passagem. Aqui fala que Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
E é nele que nos movemos, existimos e somos. Então, aqui a gente já pode começar a entender que alguma coisa escapa do olhar de Deus? Não, nada, nada. Então, do dia que a gente veio para o útero da nossa mãe, até esse momento que vocês estão sentados aqui, alguma coisa da história de vocês escapou? Não. Eu tive uma infância, e talvez muitos de vocês aqui, uma história difícil, certo? De talvez que a gente não tivesse tido tanto esse amor com os nossos pais, depois da nossa vida amorosa e tal. Mas, quem é que sustenta a nossa vida e a nossa respiração? Deus. Se a gente está aqui hoje, se o nosso coração está batendo, é porque Deus quer. E quem é Deus? Deus é amor. Deus é amor. Nós fomos chamados a existir por amor, pelo amor e para o amor. E na história de nenhum de nós nunca faltou o amor. Nunca faltou o amor. Por mais difícil que tivesse sido, por mais sofrido que tivesse sido, nunca faltou amor. E quando a gente entende isso, a gente começa a ganhar uma força nessa vida aqui. Vocês já perceberam o quanto as pessoas estão mais ansiosas? Todo mundo aqui conhece alguém ou já teve ansiedade alguma vez? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? A ansiedade, ela tem a raiz no medo. O medo, onde há amor, não há temor. Então, quando a gente está no medo, é porque a gente está começando a se esquecer de quem nós somos. Criados por Deus à sua imagem e semelhança, sustentados por Ele a cada batida do coração, a cada respirar, nesse mundo onde tudo acontece nele, onde nada escapa da vontade dEle. Onde nada passa sem o conhecimento dEle. Olha como que a gente ganha uma força. Eu preciso caminhar nesse mundo aqui com medo? Não. Quer saber outra coisa que Deus nos fala na palavra dEle? Para a gente poder ir perdendo esse medo, entendendo o que a gente tem que fazer aqui? Vai lá em Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 13. Amém? Lá fala assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus permite alguma coisa na nossa vida que ultrapasse as nossas forças? Não, ele fala aqui. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que bonito isso, né? Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Vai prestando atenção na nossa história, em quem nós somos. Criados à imagem e semelhança de Deus. Sustentados nesse mundo pelo próprio Deus, pelo próprio amor. E que nos garantiu que é fiel. E que nada acontece conosco que seja maior do que as nossas forças. E mesmo que pareça ser maior, Ele dará as forças necessárias para que a gente possa suportar. Essas passagens aqui, elas de fato me resgataram em 2 momentos da minha vida. O primeiro, quando eu perdi minha primeira filha. Eu estava de 6 meses de gestação. E eu tive uma pré-eclâmpsia e eu fui internada e ela teve que nascer. Eu fui para uma UTI, ela foi para outra UTI e ela morreu com 3 dias, a Manuela. Ali me deu uma gratidão, porque normalmente quem tem o que eu tive, pré-eclâmpsia e HELP, morre.
e eu estava viva. Então, quando a Manuela morreu, foi muito difícil, mas eu entendi que Deus tinha preservado a minha vida. E eu fiquei muito grata. Depois da Manuela, 5 meses depois, eu estava grávida e tive o André, que nasceu perfeito. Não descobri nada porque eu tinha perdido, mas o médico resolveu me tratar como se eu fosse trombofílica. Então, durante a gestação, eu tinha que tomar uma injeção todo dia na barriga, de anticoagulante. Quando veio o Gabriel, o André estava fazendo 1 ano, eu descobri que estava grávida do Gabriel. E a gente ficou muito feliz. E quando eu estava de 7 meses, o médico falou assim: Amanda, sua gestação não está indo bem. De novo, o seu sangue coagulou. Vamos fazer um ultrassom 2 vezes na semana? Falei, vamos. E rezando sem parar, vocês podem imaginar, né? E aí, na segunda semana, eu cheguei lá, ele falou, está tudo pronto para a gente poder fazer seu parto, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O bebê, de fato, está com um sofrimento, mas o seu líquido amniótico está perfeito. Vamos esperar até quinta? Porque quanto mais dias na barriga da mãe, mais chance de vida. E eu falei, claro, estou rezando, né? É Deus que está fazendo. Estou pedindo um milagre. E na quinta-feira eu acordei, o Gabriel mexeu na minha barriga e eu falei, filho, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. 7 horas da manhã, cheguei para fazer o ultrassom. Na hora que o médico pôs o ultrassom, ele falou, qual foi a última vez que você sentiu esse menino mexer? Eu falei, agora de manhã. Ele falou, não, você não sentiu não, porque ele está morto. E ali, eu tinha certeza que eu não daria conta. E eu não conseguia acreditar. Na minha cabeça, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo de novo, que eu ia entrar numa maternidade, ia fazer uma cesariana, ia sair sem filho, ia ter um pós-parto, ia ter um puerpério e tal. E, de fato, foi muito difícil. Muito difícil. O Gabriel nasceu com 1,1 kg. O médico falou, eu estava certa, ele tinha acabado de morrer, porque ele estava rosinha. E a gente saiu e nunca trouxe o Gabriel para casa. Só tive essa visão dele, de quando ele saiu da minha barriga. E naquele momento eu achei que eu fosse enlouquecer. E eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E foram essas palavras aqui que ficavam batendo na minha cabeça. É Deus, tudo acontece em Deus. Tudo acontece em Deus. Toda a sua história acontece em Deus. Essa perda, e Ele não permite nada que a gente não seja capaz de suportar. Até que um dia, o padre lá da paróquia, depois de mais de ano, gente, eu sumida, me recolhi. Na missa, ele falou, Amanda, nós vamos fazer um encontro para casais e você vai pregar. E ele falou na missa para eu não ter jeito de sair. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Eu estou aqui nesse conflito, meio com raiva, né, brigando ainda sem entender por que o Senhor fez isso. E nessa pregação, na preparação dela, Deus foi me mostrando que eu estava aqui, mas eu não era daqui. E que esse lugar que eu era, os meus filhos estavam lá. E que era para lá que eu tinha que ir. E esse lugar é o céu. A partir da perda do Gabriel, da maior dor que eu tive, a minha vida recebeu a maior graça de todas. O desejo do céu. E a partir dali, ao invés, eu poderia ter me tornado uma pessoa mais medrosa, eu ainda tive 2 filhos, perdi um com 3 meses, e a minha menina nasceu de 6 meses. Tive o mesmo problema, ficou 2 meses e 20 dias na UTI. E está aí, perfeita, com 4 aninhos. Então, naquele momento, eu poderia ter me paralisado, por medo. Mas, a palavra de Deus, aquilo que eu vinha experimentando, que lá no fundo do meu coração, na minha alma, eu acreditava. Deus é bom, Ele me ama, Ele é amor. E Ele tem algo maior, melhor para mim. Mesmo que nesse momento não pareça. E ali eu comecei a entender essa história que é a nossa história. Deus, quando nos chama a existir, Ele nos chama a existir para algo.
me chamou a existir nesse mundo para algo que só eu, Amanda, posso realizar. Ele chamou cada um de vocês nesse mundo para algo que só você pode realizar. Isso não desperta uma curiosidade? Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando Ele nos cria, o nosso pai e a nossa mãe, Ele nos dão essa parte material, o nosso corpo. Mas basta o óvulo e o espermatozoide, o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, para a gente existir? Não. Por quê? O que falta? A alma. E quem dá a alma? Então, nós somos seres humanos, um corpo material e uma alma divina. Essa alma, esse espírito, é onde Deus habita. E é onde nós temos que forçadamente, voluntariamente, buscar. Por quê? Como que funciona a estrutura do ser humano? Nós temos um corpo e nós temos uma alma. O nosso corpo, ele tem esses movimentos que nos puxam para baixo, que a gente vai chamar aqui de paixões. São os sentimentos. Então, aquela vontade de ficar na cama ao invés de levantar. Vocês têm? Aquela vontade de falar dos outros, aquela vontade de criticar, aquela vontade de comer tudo que vê pela frente, aquela vontade de só fazer o que é gostoso. Então, guardem aí, as paixões, as emoções, elas buscam prazer, conforto. Elas nos puxam para baixo, para aquilo que é só material. No centro, nós temos a vontade, que faz a gente agir. Então, eu vou desenhar aqui para vocês as paixões saindo do estômago, que é baixo. A vontade, o coração, que faz a gente agir. A vontade humana, ela não é livre, porque ela não é capaz de desejar um mal. Alguém aqui é capaz de desejar um câncer para si mesmo? Não. A vontade humana não é capaz de desejar o mal. Ah, Amanda, mas então por que tem pessoas que desejam morrer? Porque morrer para elas é um bem, é o fim de um sofrimento. Mas a vontade humana, ela não é capaz de desejar um mal, só um bem. Acontece que comer tudo o que eu quero na hora que eu quero é um bem? É um bem, gostoso. Né? Mas quem falou não está certo, porque é um bem superior? Não, porque vai fazer eu perder a minha saúde. Falar mal dos outros é um bem? Eu alivio ali a minha inveja, eu alivio ali a minha raiva, não é? Então, ele é um bem na medida que eu tiro o sentimento ruim de dentro de mim. Mas ele é um bem superior? Me faz uma pessoa aquilo que eu sou criada para ser? Não. Vocês percebem que dentro de vocês tem essa luta o tempo inteiro? Que eu quero ser santa, mas estou lá preguiçosa. Eu quero ser santo, estou lá invejoso. Eu quero ser saudável e estou lá só fazendo o que eu gosto, comendo, deitada e tudo mais. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes vocês colocaram propósitos de início de ano que vocês não cumpriram? Todo mundo, muitas, né? Vocês já perceberam, então, que a gente, em algum lugar em nós, aquilo que te leva a pecar, aquele lugar que te leva a pecar, é o mesmo lugar que te leva a confessar? Não. O que nos faz pecar são essas paixões. O que nos faz confessar é a nossa inteligência. E a inteligência é a capacidade de ver a verdade das coisas. As paixões só querem o prazer e o conforto. A inteligência consegue falar, isso não é verdadeiramente um bem. Então, para quem é solteiro, quando eu tive um namoro de 7 anos, eu era doida para casar. Eu não entendia muito bem. Vindo dessa família, tinha um buraco no meu peito, vocês podem imaginar, e eu queria preencher esse buraco com alguém. O que acontecia? Então, tinha um buraco que me fazia sofrer, me dava um desconforto, e as minhas paixões gritavam, e eu ia lá e ficava com um aqui, namorava com outro aqui. E o que acontecia? Aquele buraco aumentava ou diminuía? Aumentava.
E aumentando, e aumentando. Até que chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Não aguento mais. E eu rezando um dia, eu falei, meu Deus, me arruma um homem que vai cuidar de mim. Eu nunca me senti cuidada. Na minha casa, eu nunca me senti cuidada. E fui para um retiro e chorei muito nesse retiro. Toda a minha história, cura. E lá eu conheci meu esposo. 6 anos mais novo que eu. E eu falava com Deus assim, você está de brincadeira, né? Eu pedi um homem para cuidar, você mandou um para eu cuidar. E eu pensava, aquelas coisas que a gente pensa, né? Eu quero um homem pronto, que vai cuidar. A gente faz um checklist, né, meninas? Fala a verdade. Rasguem, muitas vezes. E aí chega o Dudu. Eu tinha 28 anos, ele tinha 22. Universitário. E eu formada. Mas, o que acontece? Volta lá no buraco, não é para eu falar dessa história. Esse buraco, todos nós temos. Por quê? Mesmo aquelas pessoas que têm uma história não difícil, como a minha ou como a de alguns aí, todos nós, quando a gente foi criado, como que fala lá em Jeremias, gente? Jeremias 1:5. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Então, quem dá a nossa alma? Deus. Então, estava lá o óvulo e o espermatozoide. Mas Deus dá a alma. É Deus que dá a nossa vida. Então, antes que a gente vá para o ventre da nossa mãe, a gente estava em Deus. E essa separação causa em nós um buraco existencial. Que quando a gente vem para esse mundo aqui e não sabe disso, a gente começa a caminhar aqui, procurando aqui, nas pessoas, nos prazeres, nas coisas, nas riquezas, o preenchimento desse vazio. E quanto mais a gente faz isso, o que acontece com a gente? Pior a gente fica. Mais a gente alimenta essas paixões, mais a gente alimenta esse corpo, mais fraco a gente fica, mais sem valor a gente se sente, mais sem autoestima. E mais distante de Deus. Mais distante daquilo que Ele nos criou para ser. Agora entendam. Quando Deus nos cria, aqui, do nosso pai e da nossa mãe, e Ele manda a gente para esse mundo, está tudo no controle dEle. Então, a nossa primeira missão a caminhar aqui é modificar esse mundo com a nossa presença. E à medida que a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo. Acontece alguma coisa fora da vontade ou da permissão de Deus? Não. Então, a gente precisa ter medo? Olha aí para a sua história. Tem alguma parte da sua história que você não engoliu? Sim ou não? Que você não desceu? Que você não conseguiu perdoar? Tem, não tem? Mas prestem atenção. As coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para algo. E é Deus que faz a triagem. Eu falo com meus pacientes assim, precisa ter medo não, pode ir. Deus faz a triagem. Ele tria a realidade antes dela aparecer para nós. Por incrível que pareça, quando eu perdi o Gabriel, eu achava que ele tinha perdido, cochilou, não tinha feito a triagem, mas ele tinha. Então, a gente está caminhando aqui e tudo que acontece, acontece para um bem. Quer ver para quê? Pega lá. Em Efésios 1. Para que serve tudo o que acontece na nossa vida? Amém? Conseguiram? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Cara, olha que louco isso.
antes de criar o mundo, Deus já tinha escolhido cada um de nós para estar aqui. Nessa família, nesse tempo, nessa cidade, nessa história. Nós somos a nossa história. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido cada um de vocês. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então, para que Deus nos criou, gente? Para ser santo. Para que Deus nos criou, gente? Para ser santo. O que é um santo? É uma pessoa que foi ao máximo quem ela foi criada para ser. E não tem nada neste mundo que preenche mais o coração humano do que ser aquilo para o qual ele foi criado para ser. Vocês acham que Deus me criou para casar? Não. Deus me criou para ser santa. Onde? No matrimônio. Que matrimônio? No meu. Nessa história. Com 5 filhos, perdendo 3. Quando a gente entende isso, a gente se reconcilia com a nossa história. Deus nos criou para sermos santos. Aonde? Ele te criou para ser santo. Aonde? Aí. Na sua vida, na sua circunstância de hoje, com esse pai, com essa mãe, com todos os relacionamentos que vocês tiveram, nesse trabalho, nesse ciclo de amizade. Ai, Amanda, mas é porque você não conhece a minha vida. É muito difícil. E eu falo para você, é porque você não conhece a potência que Deus te deu, os dons que Deus te deu, a força que Deus te deu, e não está recorrendo a Ele. Por quê? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. É porque nós, no mundo que a gente vive, é um mundo extremamente material, extremamente voltado aos prazeres da carne. A gente quer tudo fácil, a gente quer tudo rápido. Qualquer dificuldade a gente quer desistir. Qualquer sinal de sofrimento a gente quer correr. Olhem para a vida dos santos. Eles foram o máximo que eles puderam ser. E será que a gente não vai pensar, a gente não vai ter a curiosidade de pensar, quem será a Amanda final que Deus me criou para ser? O que Ele tem na minha vida ainda para acontecer, para que eu me desenvolva, para que eu me santifique, para que eu amadureça, para que eu cresça e cada vez me una mais a Ele? Vocês acham que todo mundo que é casado é feliz? Não. Porque tem muita gente casando para preencher um buraco, para realizar um sonho. Casamento não é isso. Casamento é vocação. É chamado. Quem acha que casamento é felicidade está errado. Quem não se conhece, quem não tem uma vida verdadeiramente com sentido, não tem condição de relacionar. Porque na hora que chega alguém, o que acontece? Esse alguém vira o tudo. Quem aqui já viu relacionamentos abusivos? Ninguém aqui teve, né, gente? Só a amiga ou o amigo. O que é um relacionamento abusivo? 2 pessoas carentes, que têm um buraco grande no peito e que estão buscando alguém para preencher esse buraco. Quando arruma um namorado ou uma namorada, o que faz? Parece que é Jesus Cristo, o Salvador. E agarra. Aí, em relacionamento abusivo, eu já vi no consultório. A pessoa bater em alguém e falar assim, tá vendo o que você me faz fazer? E a pessoa acreditar. Olha o quanto uma pessoa carente,
que está querendo preencher, ou seja, está bem ligada só ao mundo material, carnal, esqueceu quem ela é, esqueceu o que ela está fazendo aqui. Olha o que ela acredita, que alguém bateu nela porque ela merecia. É bizarro isso. E o pior, que eu falo isso aqui para vocês, eu tenho certeza que isso não soa tão estranho, porque vocês já escutaram um caso assim antes. Então, as relações hoje são relações ruins. Nós estamos aqui para ser santos, como no estado de vida que a gente tiver. Você sabe se você vai viver mais 5 dias? Não. Então você só tem que dia para ser santo? Hoje. E hoje, o que muitas das pessoas estão fazendo? Chorando porque não tem ninguém, falando que a vida é péssima, mas está com saúde, está trabalhando, tem amigo, tem tudo. Então, perderam a noção do que é a vida, de quem é, do que está fazendo aqui. O que é a vida? É esse tempo em que a gente passa nesse mundo e que a gente é chamado a ser santo. O que é ser santo? É nos configurar, nos unir a Jesus Cristo e ser nesse mundo a imagem e semelhança de Deus. E refletir nesse mundo a luz de Deus, o amor de Deus. Quando vocês olham um pôr do sol, o que vocês acham? Maravilhoso. O que mais? O que acontece dentro de vocês quando vocês veem um pôr do sol bonito, uma paisagem bonita? Dá uma paz, ordena, dá uma tranquilidade, dá uma calma. Semana passada eu estava andando de bicicleta em volta da Lagoa da Pampulha com a minha família. E aí, quando a gente virou assim, estava naquele pôr do sol, mas tão bonito, batia na água assim, as plantas, eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Como a sua criação é bela e perfeita. E na mesma hora, na minha inteligência, veio assim, mas você é a minha criação. Nós também somos a criação de Deus, e a mais perfeita. E por que não a nossa vida está impactando os outros como um pôr do sol impacta a nossa? Por que não a nossa presença não está acalmando, trazendo paz, amor, ordenando os ambientes que a gente vive? Porque nós não estamos sendo essa criação perfeita de Deus? Porque nós não estamos buscando aquilo para o qual Deus nos criou? Vocês conseguem entender que uma pessoa que não entende isso, ela caminha nesse mundo perdida. E esse mundo está cheio de distrações. Celular, rede social, joguinho, videogame, televisão, comida, bebida, droga. A rede social hoje é o cardápio do demônio. É ou não é? Dependendo da forma como usa. Mas tem gente que fica ali rolando num cardápio. Ou está olhando pornografia, ou está olhando coisas, a bolsa, a roupa, o corpo, o cabelo, e desejando coisas. Olha o quanto isso é ingrato. Deus nos criou perfeitos para aquilo qual Ele nos criou. Ele tem uma missão individual a cada um de nós, que só nós podemos realizar. Só eu, Amanda, no mundo, caminhei nesse mundo por esse lugar, tenho essa história. Só você, cada um de vocês, são únicos na história. E são livres na forma de viver a vida. Então, o que eu quero convidar vocês aqui hoje? Ninguém aqui, todo mundo aqui já tem alguns anos de vida. Então, já tem uma história. Correto? Que provavelmente não foi vivida com essa consciência.
Porque, né? A gente não nasce com essa consciência, é impossível mesmo. Mas eu gostaria que vocês hoje olhassem para vocês como alguém muito especial e único, chamado a existir nesse mundo para algo específico. Você consegue imaginar duas Santa Terezinha? 2 São Padre Pio, São Francisco? Não! Você vê como os santos são únicos, porque eles assumiram a condição deles humana. Eles aceitaram tudo o que a realidade os impôs. Os santos sofriam, gente? Pra caramba, né? Aceitaram tudo o que a realidade apresentava. E eles sempre davam uma resposta de amor, de esperança, seja doença, seja perda. Então, olha aí para a sua história. Eu contei um pouco da minha. Eu poderia estar viciada numa droga, bebendo para anestesiar a dor de ter tido um pai que era agressivo, que era violento? Poderia. Eu poderia estar numa cama deprimida, sem ter tido mais nenhum filho, porque eu perdi a minha primeira filha e quase morri? Poderia. Assim como cada um de vocês pode escolher o que bem entender na vida de vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a todo instante, desde o dia que vocês foram criados até hoje, é Deus que caminha com a gente. É Ele que nos vê a todo instante. E a todo instante Ele quer de nós uma resposta. Ele espera de nós algo. Nada passou pela sua história que Ele não tenha percebido. E tudo que está aí, nessa historinha que você viveu até hoje, concorre para o seu bem. Concorre para o bem de que você se desenvolva, para que você seja essa pessoa que Deus te criou para ser. Porque Deus te vê de uma forma que você não vê. Ele te criou. Ele sabe o produto final. E Ele está lá, dia após dia, sustentando cada um de nós, na realidade, a nossa respiração, a batida do nosso coração, para que a gente dê essa resposta, para que a gente cumpra essa missão de ser santo e levar não só a nossa alma para o céu, como a de todos aqueles que estiverem à nossa volta. Essa é a nossa primeira missão. É isso que nós devemos desejar. E se por um acaso for da vontade de Deus que a gente forme uma família, que a gente na família continue tendo isso na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente. Não viemos aqui para nada a não ser nos configurar, nos unir, ser quem nós fomos criados para ser. Porque se algum dia aqui vocês se casarem e vocês tiverem a expectativa, casei, agora vou ser feliz, e se acontece o que aconteceu comigo? Perde filho, ou tem um problema de doença do marido. Você vê a Déia e o Tiba lá da Canção Nova? Depois de tantos anos. Imagina se ela tivesse na cabeça dela que o casamento era para a felicidade. Então, não se enganem. Desejem para a vida de vocês o dia de hoje, a oportunidade de hoje que Deus dá para que a gente cresça. Não tenham medo de nada, de nada. Deus faz toda a triagem da realidade e Ele falou, eu não vou permitir nada que vocês não sejam capazes. E o que chegar eu vou dar as forças necessárias. Não temam, somente busquem a Deus, porque o mundo vai estar o tempo inteiro chamando vocês para esse mundo, para as coisas da carne, para as paixões. E se a gente não tiver uma vida espiritual, se a gente não tiver uma vida de sacramento, nós não vamos conseguir. O nosso corpo está o tempo inteiro sendo atraído pelas coisas do mundo. E se a gente não se conecta com Deus, e se a gente não tem uma vida de oração, a nossa alma, a nossa inteligência se apaga. Vocês querem ver, estou terminando, o que Jesus falou para Santa Faustina? No Diário de Santa Faustina, número 1059. A única forma, tá,
da gente viver aqui com sentido, com alegria, com esperança, vivendo hoje com coragem, dando a melhor resposta, aquela que Deus espera de nós. A única possibilidade é se a gente se unir a Cristo, em oração, em estudo, na Eucaristia, na confissão, numa vida de fato interior. E olha o que Jesus fala para Santa Faustina. Desejo unir-me às almas humanas. Minha grande delícia é unir-me às almas. Compreende, minha filha, que quando venho à alma na Sagrada Comunhão, tenho nas mãos todas as graças e quero dá-las às almas, mas elas nem sequer prestam atenção em mim. Deixam-me sozinho e ocupam-se com outras coisas. Oh, como é triste para mim que as almas não tenham compreendido o amor. Olha o que Jesus fala. E de fato, a gente recebe o corpo de Cristo. E muitas vezes aquilo não causa nenhum impacto na nossa vida. Isso acontece porque nosso coração está endurecido. De tanta paixão. De tanto que a gente se lambuzou desses prazeres do mundo. Então eu quero que vocês agora fechem um pouco os olhos. E olhem para a vida de vocês. Para como vocês estão, como chegaram aqui. Tudo que vocês viveram. Eu gostaria que vocês se vissem como Deus os vê. E hoje vocês olhassem para a sua história, junto com Ele. Olhassem para a sua história, não mais com um olhar revoltado, triste, amargurado, mas um olhar que deseja ver a sua história junto com Deus. O que o Senhor quis aqui, um olhar de alguém que acredita que Deus o ama e que tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu para que você pudesse tirar um fruto maior daquilo. Eu quero que você olhe para a sua história com um olhar de amor, um amor que te acompanhou desde o ventre, desde antes do ventre da sua mãe. Veja a sua história como uma oportunidade ao chamado de Deus de ser santo. Pense nas pessoas que você precisa perdoar. Todas as pessoas que te feriram, que não fizeram com você aquilo que você gostaria, que não foram boas com você, e que você acreditou nelas, você foi boa para elas, e elas te machucaram. Vá trazendo essas pessoas à sua mente, e pedindo a Deus a graça de perdoar. Quais são as páginas da sua história que você precisa virar? Você está parado em alguma página, alguma história, alguma ocasião, alguma cena da sua vida? Traga essa página agora à sua mente. E vai deixando tudo isso para trás. Você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que você escolhe ser. E você pode escolher olhar para todas essas coisas e amar. E seguir em frente. E acreditar. E se gastar. E servir. E amar. Porque essas coisas não te definem. Essas pessoas não te definem. O que te define é aquele que te criou. É aquele que te criou. E Ele te criou a sua imagem e semelhança. Por amor.
pelo amor e para o amor. Olhe para toda a sua história, agora entendendo que você está aqui para algo maior do que qualquer coisa que aconteça aqui. Você está aqui para algo maior do que qualquer coisa que aconteça aqui. Porque Deus nos espera na eternidade. O que Ele quer para nós é o céu. E não tem nada que possa nos impedir a chegar até lá, a não ser a nossa vontade, a nossa liberdade de escolher a revolta, a tristeza, o apego às coisas desse mundo. O caminho, meus queridos, o caminho da vida de vocês, hoje, vocês vão confiar a Deus. Daqui para frente, Senhor, esses teus filhos, eles vão, todos os dias ao acordar, se lembrar do Senhor e dizer: eu quero viver esse dia que o Senhor criou para mim. Eu quero ser essa Amanda que o Senhor me criou para ser. Então o caminho de vocês vão confiar ao Senhor. Aquele que tem tudo sobre o seu controle. Aquele que ama, que te ama, que cuida de você. E você hoje vai escolher se comprometer a ser essa pessoa que Ele te criou para ser. Não deseje mais nada, a não ser corresponder à vontade de Deus. Amar, gastar, se servir. E vocês verão o quanto Deus vai realizar. O quanto esse buraco será preenchido. E de olhos fechados, vá pedindo a Deus que nessa tarde Ele ilumine a sua inteligência como nunca fez antes. Ele arranque dos seus corações todo peso, toda falta de esperança, toda tristeza, todo cansaço. E os levante como filhos amados de Deus, a imagem e semelhança de Deus, chamados a estar nesse mundo, para modificar o mundo, com a sua presença, para despertarem onde vocês estiverem, o olhar, a paz, a calma,